Oi galera, eu sou a Lívia, a gente vai falar aqui sobre a urbanização e sobre a desigualdade social e a cidade e seus maiores desafios. Eu tô aqui com a Ana Lu, com a Manu e com o Pedroca. A gente pode começar falando que a urbanização ela é bem acelerada hoje em dia e que tem um ritmo e uma escala sem precedentes. E é importante também a gente ressaltar que, ao mesmo tempo que ela cresce muito rápido, ela acaba segregando um pouco a população. Acaba que a gente, muitas vezes, aqui em Pelotas mesmo, a gente sabe definir quais que são os bairros nobres e quais não são. Então acaba que gera todo um problema de saneamento, de como fica a região. A gente tem regiões aqui que a gente sabe que, tipo, tu não pode, tem horário que tu não pode mais entrar lá. Sim. Então a gente acaba que essa desigualdade que tem nessa urbanização fica muito ruim. Pô, a gente tem o centro agora está crescendo mais, tem outras regiões que elas estão se expandindo mais, tem outros que a gente vê que está sendo deixado para trás. Com certeza. E falando sobre o saneamento, a Michelle Alcina deu esses dias uma entrevista. Ela é diretora e presidente do SANEP e a fala dela foi assim: não há condições de fazer grandes obras com recursos públicos, com recursos próprios. Então, essa é uma entrevista nova, então ela, assim, falou que vai ter que aumentar as taxas porque eles não têm mais recursos. Então, só pra tu ver que o saneamento, assim, tá, a desigualdade, assim, tá no centro ali. Tá, gente, pera. É que eu escrevi aqui, só que eu não queria ler, mas o marco legal do saneamento, ele tá sancionando em 2020 e ele impõe uma série de desafios e a administração pública. E os principais são a ampliação do acesso à água potável a 99% da população e a coleta e tratamento de esgoto para 90%, tá? Isso é o que deveria ser. Sim. Só que Pelotas não tá cumprindo isso. Então, e tipo... É perceptível. E os percentuais para completar até 2033 vai ter que aumentar a taxa agora. Então, vai demorar um pouquinho para aumentar. É que eles focam mais no pessoal do centro. Sim. E respinga tudo, tanto de saúde, tanto toda a região no qual se afeta com isso. Igual, tipo, tem tá acontecendo de novo, os temas de colégio estão voltando à mesa, que assim, colégios não são feitos. Isso é uma questão de desigualdade, porque a gente vê que a gente vê vários colégios novos sendo vindo, mas os colégios públicos estão parando, estão fechando, estão com dificuldade de professor. Então são coisas que a gente vê que muda muito da água pro vinho. Sim, e as perspectivas são diferentes, né? Sim. Porque a gente estuda num privado, a gente tem tudo aqui do bom e do melhor, né? Mas, tipo, o público, a maioria dos dias eles não têm aula porque tem greve, porque tem poucos professores e nem só professores, mas, tipo, os funcionários. Sim. E os professores não recebem também. Que não é preciso só dos professores. Sim. Não, então perceber, tipo, quais que eles priorizam, ainda mais, tipo, agora a função que teve de ciclone, que a gente estava conversando. A função de ciclone. Tem gente que passou dias sem luz, sem água, sem nada, enquanto no centro, tipo, foi rapidinho, já tava tudo de volta. Sim. Mas é sempre assim, eles sempre priorizam o centro porque é a função de comércio. Uhum. Só que tem gente que tem comércio, tipo, em outros bairros, por lugares. exemplo, e foi muito afetado por conta disso. Uhum. E tirando não só os bairros, mas, tipo, as cidadezinhas perto aqui de Pelotas, né? Por exemplo, Morredondo ficou 10 dias sem luz. Então, é só pensar. E Canguçu, que é mais industrializada, vamos dizer assim, que Morredondo, ainda assim ficou mais dias sem luz. E a gente não pode também botar a culpa na CE, né? Que também não foi da CE. E, tipo, igual, quando teve a coisa, eu perguntei, por que não se contrata mais gente? Mas aí tu pensa, pô, quem tá preparado pra ter um ciclone? Exato. Aí se tu bota mais gente, quando acaba, fica aquele monte de gente lá. Exatamente. Exato. Aí Então, depois começa a desemprego. então não tem muito... Sim. E tipo assim, a CE agora no momento, ela... que não é mais CE, né? Né? Mas, tipo assim,
ela não tá cuidando só de uma cidade. Ela tá cuidando de toda a cidade, a maioria das cidades aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, tem uma sede em Canguçu que ela cuida da sede de Pelotas, que ela cuida da sede de Canguçu, Redondo, Bento Gonçalves e várias cidadezinhas ao redor. Então, não é só assim, não voltou luz no meu bairro, então vou botar fogo em tudo. Porque, né? Sim. Mas também tem a questão que tem princípios, né? Tipo, esse daqui vai ser primeiro, porque esse daqui é mais importante, porque... E é mais questão, tipo, igual eu vi na reportagem na época, um cara de um mercado sem luz. O que ele tá perdendo de, sei lá, carne, comida vão perecer, não vai ser pago. Então, assim, a gente entende que foi uma situação de risco, mas o tempo que ele ficou de luz é um tempo que não era para acontecer. Sim. Então, ok, não dá pra contar a gente jamais, mas numa situação, um médico, você tem que salvar a vida de um cara, ele vira uma noite para salvar o cara. Sim. Então, são as situações que a gente tem que, às vezes, fazer sacrifício. Sacrifício muito grande, para não acontecer tudo uma quebra, uma revolta geral na população. Sim. E falando da cidade e seus grandes desafios, não podemos esquecer sobre os transportes públicos, né? Porque eles cada vez estão aumentando cada vez mais. Cada vez mais o valor, que agora tá R$5, né? E no cartão não muda muita coisa, porque continua alto, tá 4,50. Não. E tipo assim, gente, imagina, Ou pra seja, quem não ganha vale ou não tem desconto. Não, e quem tem que pegar mais de um ônibus ida e volta. Exatamente. Exato, ou nem só ir de volta, mas tipo assim, por exemplo, do Fragata até ali onde eu moro, ali que eu tenho que pegar o Fragata pra descer no centro e depois pegar o Bom Jesus. Então só uma viagem são dois ônibus, Ou duas seja, passagens. 20 pila no cartão não dá nada. Exato. Então tem a questão da desvalorização do dinheiro também hoje em dia. E também tu ficou meio que obrigado a ir, né, para os ônibus, se não tem carro, porque iluminação. A situação em Pelotas de iluminação é horrível. É verdade. Sim. O asfalto também não tem direito, não tem nenhum cuidado às vezes para ir. Tipo Então, aquela ali, a galeria onde pega um ônibus do Laranjal, que é perto da praça, aquela ali do Pop Center, é uma escuridão ali, de noite. Sim. Gente, as luzes que tinham colocado em todos os cantos, elas estão a maioria queimadas. Eu vou pra casa de a pé e elas já estão tudo queimadas. Tem lugar que tá uma Exatamente. escuridão total. Desculpa interromper, pessoal. Uma provocação para vocês. Mas esses problemas aí que vocês trazem são exclusivos de Pelotas? Não. Acontece em toda a cidade. Mas E isso por tá que falando... eles acontecem de uma forma geral em diversas cidades? O que levou a acontecer essa série de problemas aí? Esses problemas de saneamento básico, esses problemas de transporte? Desconcentração do dinheiro, né? sim. E dão mais importância para outros tópicos. E aqui em Pelotas a gente vê uma série de prefeitos sem o mesmo discurso. Eu não vou focar nisso porque não vai dar tempo do meu mandado pegar tudo isso aqui. E focam nos. Só que acaba que nem o que eles focaram, eles terminam e vão seguindo. É tipo uma E se falta não de começar, organização. nunca vai... Sim. Então acaba que a gente tem muita coisa que começou, para e vem no próximo. Talvez não tocam, mas mais pra frente pegam ele de novo. Então acaba que não se cresce. Não se normaliza. Não, é que eu queria provocar vocês a pensar que muitos desses problemas que a gente vê e que a gente percebe na questão urbana, quando a gente está discutindo urbanização, eles vêm também por conta desse processo acelerado que a gente viveu, desse processo de expansão urbana, de crescimento urbano. Foi muito acelerado, foi muito rápido. Se a gente for analisar e comparar com outros países, o processo de urbanização no nosso país foi muito rápido. Isso faz com que se tenha concentrações em áreas que não estão preparadas, em lugares que não estão preparados, e que tenha esses problemas, seja de saneamento ou até mesmo um problema bobo, mas que em algumas regiões da nossa cidade acabam acontecendo, como por exemplo o problema de posicionamento de trânsito. Sim. Que a gente não tinha um tempo atrás, mas a gente está começando a perceber em alguns entroncamentos da nossa cidade por conta desse crescimento da malha urbana que a gente tem. É tipo uma falta de controle. É porque não foi planejado, né? Porque foi muito acelerado. Sim. Então a falta do planejamento teve essa consequência. E para provocar vocês também para pensar, porque também
também. Não dá para colocar toda a culpa. Claro, o político Sim. tem que ter esse papel de pensar, planejar o futuro. Mas também, sei que não está no tópico do podcast, mas para vocês pensarem e provocar vocês sobre essas questões. O que a gente estava vendo nas últimas aulas ali sobre população? O crescimento da população mundial também não aconteceu, e aí trazendo para o Brasil, também não aconteceu nesse mesmo período. Então, ao mesmo tempo que a gente teve um movimento muito forte de saída das pessoas do campo em direção às cidades, a gente também teve o quê? Um processo de crescimento dessa população das cidades, muito acelerado também, junto com esse processo de urbanização, o que acaba bagunçando tudo, não tem planejamento que dê conta, é difícil, né? Mas desculpa, Não, pessoal, não, tranquilo. consigam aí. Mas é interessante porque, falando do congestionamento, grande parte do congestionamento acontece porque tá tendo muito condomínio agora em Pelotas. Então agora pô, a parte onde ela mora ali, no fundo, tá tendo muito condomínio lá no fundo. Então chega às 6 horas, que o pessoal saindo do trabalho, fica tudo lotado. Vai até umas 7h30, todo lotado. De manhã cedo. Função da fonte lá do Laranjal também, que começou a... Sim. começou a desgastar, porque tem muito fluxo de carro, porque aumentou muito o Laranjal, tem muito condomínio agora para aquele lado. E tem muita gente vindo em Pelotas também. É, E a gente vê também, se a gente pensar, é que as cidades pequenas na volta, igual, tipo, eu nasci em Santa Rosa, daí eu fui ver esse ano. Santa Rosa, pô, como eu não vivia lá, passei só no momento, a gente só passou no centro, não vê muito os mesmos problemas que tem em Pelotas. Mas a população de lá, tipo, não chega perto. Tipo, óbvio, agora eles estão crescendo mais. Tem mais fábrica lá, coisa assim. Mas não se vê, porque a população daqui tá muito grande e cresce muito. Então é muito louco. E tipo, eu não sei se é agora porque eu tô no ensino médio, eu tô nesse meio que eu consigo ver, mas eu vejo que tem muita gente de outras cidades vindo pra estudar em Pelotas. Tipo, no ensino médio, aqui no Praça 15, tem muita gente de outras cidades. Nas outras escolas que eu estudei também teve muita gente de outras cidades que veio, tá alugando apartamento aqui. Então, e sem tirando a faculdade, né? Então, eu acho que isso conta bastante. Sim. E até porque aqui a gente tem Porto Alegre também, que a gente não mora em Porto Alegre, mas Porto Alegre deve ser uma loucura, porque lá é uma mega cidade. Sim. Então, assim, os problemas que tem deve ser tipo, pior aqui, porque lá tá sempre crescendo. Sim. Aqui a gente agora tá crescendo muito. Então, assim, pô, faculdade, eu tenho amigos meus, era de Bagé, veio pra cá fazer faculdade, o irmão dele já tá planejando vir pra cá também. Sim. Diversos amigos meus de outro lugar estão vindo pra cá também. Porque aqui... Tirando que vários bairros estão se desenvolvendo como assim, um baque, né? Que antes era tipo... Não era nada, ninguém botava nada. Diziam, não, porque eu não vou comprar terreno aqui, porque isso daqui nunca vai dar nada. Só que agora é tipo assim, ó, todo mundo vai lá todo final de semana. Então dá pra ver que a cidade tá crescendo muito. Que o desenvolvimento tá muito acelerado. O nosso centro e o nosso comércio tá crescendo, né? Mas o problema é que tem que ver se o comércio sendo crescendo, as outras regiões, as partes que a gente exclui uma parte da sociedade, começam a ser melhoradas também, né? Exato. É isso, galera. Ou tem mais alguma coisa pra falar? Silêncio. Não, é que eu tenho uma frase, só que eu acho que a frase vai ficar meio solta. É que eu Fala. botei aqui que a ausência do Estado pode aprofundar as contradições do processo de urbanização excludente. Nossa, frase bonita. Dá pra fazer na redação. Só que aí vai ficar solto mesmo. Porque eu anotei como fosse um tópico, só que era pra soltar antes, eu me esqueci. Mas Então é isso. Então é Vamos isso. encerrar com essa frase linda. Essa frase linda. pra refletir, né? Fazer uma redação. Muito É obrigada. isso, tchauzinho.